Raíssa Michalski, esse é o canal Biblioteca Fantástica e hoje eu vim trazer para vocês uma resenha da trilogia Dragões de Éter. A trilogia Dragões de Éter é de autoria de Rafael Dracon, pseudônimo de Rafael Albuquerque Pereira, que é um autor brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro em 1981. Ele é um roteirista premiado pela American Screenwriter Association e romancista, considerado um dos 10 autores mais influentes no atual mercado literário brasileiro. Ele é coordenador e editor do selo Fantasy Casa da Palavra da editora Leia Brasil, casado com a também autora nacional Carolina Munhoz. A trilogia Dragões de Éter foi lançada entre 2007 e 2010, recebendo uma nova edição em 2010, que é essa que eu tenho aqui desse box, e eu vou deixar aqui na tela também a imagem da edição anterior. Essa trilogia também foi publicada em Portugal, Espanha e México, e ela é composta pelos seguintes volumes. O primeiro, que é Caçadores de Bruxas, o segundo, que é Corações de Neve, e o terceiro, que é Círculos de Chuva. A história se passa em um mundo criado pelo autor e, de acordo com a mitologia dessa história, inicialmente explicada no prólogo aqui do primeiro livro e desenvolvida ao longo de toda a história. O mundo chama-se Nova Éter e ele é essencialmente composto por éter, que seria o elemento inicial universal. Apesar da existência de deuses, as pessoas de Nova Éter preferem dedicar suas orações aos semideuses, filhos dos deuses, por acreditarem que os deuses estão mais longe e os semideuses mais próximos e responsáveis pela criação de Nova Éter. Então, ao longo de toda a trilogia, nós vamos ter referência a esses seres como semideuses ou o Criador. Sempre quando necessário, os semideuses enviam seus avatares para auxiliarem, ajudar e punir os seres viventes. Esses avatares têm a forma de figuras femininas com auras mágicas, conhecidas como fadas. Há também os dragões de éter, elementos da quinta essência, seres lendários. As fadas, que eram dotadas de magia branca, não eram seres perfeitos, e por isso algumas falhavam em suas tarefas e sucumbiam à tentação, se tornando fadas caídas e praticantes de magia negra, gerando assim as primeiras bruxas e suas seguidoras bruxas. Então podemos dizer que Nova Éter é um mundo que possui magia através da manipulação do éter. A trilogia é repleta de referências a personagens de contos de fadas e utiliza de alguns deles como personagens principais da história. Dentre eles podemos citar João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Sete Anões, Rumpelstiltskin, Filho do Capitão Gancho, Peter Pan, Príncipes Encantados, Reis, Rainhas, Cavaleiros, Gnomos, Gigantes, Trolls, Elfas Amazônicas e Bruxas Más. Mas ele não traz uma recontagem desses personagens e desses contos de fadas. As famosas histórias dos personagens de contos de fadas que conhecemos dentro da história já aconteceu no passado e vamos acompanhar esses personagens atualmente. Apenas alguns poucos desses acontecimentos famosos são aproveitados dentro da trilogia. A história é narrada por um contador de histórias, um narrador animado e simpático, narrando os acontecimentos em terceira pessoa. Esse narrador é conhecedor da história desses personagens ou do que os bardos contavam sobre eles, e adora colocar uma pontinha intrigante em cada final do capítulo, que é mais ou menos separado pelos núcleos e pelos personagens, para que fiquemos curiosos em saber o que vai acontecer a seguir. A história se passa dentro do continente de Ocaso, em Nova Éter. Podemos conferir o mapa desse continente e também no outro continente chamado Nascente, no primeiro e no terceiro livro. Infelizmente o segundo não traz esse mapa. Principalmente em Arzalo, um dos seus principais reinos, e em sua capital, Andreane. Todo esse reino e também o continente de Ocaso passou recentemente por um período bem conturbado e ruim, chamado de Caça às Bruxas, onde muita força e exércitos foram utilizados para derrotar essas bruxas que estavam praticando magia e o caos. O início da trilogia se passa mais ou menos 20 anos após a Caça às Bruxas, em um período de relativa paz. Mas sobre o enredo inicial dessa trilogia podemos dizer: a primeira parte do primeiro livro vai se concentrar em contar a história dos personagens
e do local onde eles estão. Vamos conhecer João, Maria e Ariane, o rei primo Brandford e a rainha Terra Brandford e seu segundo filho Axel, que acaba de sair em uma missão. Além de mostrar um pirata chamado Snail Galford, que está a bordo de um navio prestes a chegar em Andriano. Para não dar spoilers a respeito dos acontecimentos ao longo de toda a trilogia, eu posso adiantar para vocês que vocês vão encontrar nessa trilogia navios piratas e piratas, um campeonato mundial de pugilismo chamado Punho de Ferro, guerras, conflitos, um duelo incrível entre uma humana e um gigante, que foi uma das melhores cenas do livro, se não a melhor. Discussões filosóficas e espirituais, magia branca e magia negra, vilões e heróis. O primeiro livro da trilogia tem um final bem fechado, já o segundo e o terceiro já tem uma história mais sequencial, mas os 3 livros na trilogia possuem os mesmos personagens e alguns novos vão aparecendo ao longo da história. Posso dizer que gostei da leitura dessa trilogia e da forma como o autor conseguiu encaixar esses personagens de contos de fadas e sua carga histórica dentro da história que ele criou e do mundo que ele criou. Além de fazer diversas referências a outros personagens de contos de fadas de forma até cômica ao longo de toda a história. Teve alguns pontos que eu também não gostei tanto dentro da história, mas no geral posso dizer que ela foi mediana. Um dos pontos que eu não gostei muito dentro dessa trilogia é que em um dado momento aparece um novo personagem que traz várias discussões filosóficas e espirituais para dentro da história. Esse novo personagem apresentou algumas ideias de mudanças espirituais e tecnológicas que, apesar de serem discutidas em alguns momentos do livro, não foram realmente trabalhadas, só um pouquinho em relação à tecnologia, e isso me deixou bem frustrada em relação a esse livro, porque trazer todos esses discursos filosóficos se nada foi colocado em prática. E apesar dessa trilogia não ser a minha fantasia favorita nacional, eu ainda indico ela como leitura. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de convidar vocês a participar do sorteio que está rolando aqui no canal em comemoração a 1 ano de existência de Biblioteca Fantástica. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o vídeo divulgando esse sorteio e corram lá para participar, que ele vai ficar aberto só até o dia 30. Então, pessoal, esse foi o vídeo para trazer a resenha da trilogia Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui para mim nos comentários, vocês que já leram, quais são as opiniões a respeito desse livro, quais partes vocês mais gostaram e não gostaram. E também vocês que ainda não leram, quais são as suas expectativas com essa trilogia. Não se esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!